galera, Prof. Rei aqui mais uma vez e hoje vamos trabalhar com um assunto extremamente importante: domínio de funções reais. Cai direto em qualquer prova, tu sabe que função vai aparecer sempre e o cálculo do domínio é extremamente importante, ou no mínimo entender quem é o domínio, porque a função depende do domínio. O domínio é o cara que manda na tua função, não esqueça disso, beleza? Duas situações. A primeira, o enunciado pode fornecer para vocês, então o objetivo aqui é só entender a parte simbólica. E a segunda, que é o que a gente vai se basear na verdade, é quando o enunciado não fornece, o que eu devo fazer, como proceder, entender como fazer o cálculo e assim por diante. Perfeito? Primeiramente, quando o enunciado fornece, são aqueles textos que falam assim, ó, a função definida de tanto em tanto, a função definida de reais em reais, a função definida de naturais em naturais, de naturais em inteiros, sei lá, o cara vai escolher o conjunto. Portanto, inclusive, cabe vocês relembrarem os conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais, porque é o nosso conjunto máximo para o estudo de funções, perfeito? Além disso, toda a simbologia de intervalos, porque ele pode pegar um subconjunto desse nosso total, um subconjunto dos reais. Mas vamos lá, vamos relembrar a simbologia. Seja uma função f, é comum o cara colocar assim, ó, f dois pontos, da onde sai para onde chega. Repito o que eu falei, A e B aqui é apenas um exemplo, tem que tomar cuidado com os teus conjuntos numéricos, reais e assim por diante. Mas dentro dessa simbologia, o que cabe vocês relembrar aqui é quem é o domínio. Este cara aqui é o teu domínio. Então, quando a prova fornece esta simbologia, o conjunto que vem por primeiro, ele passa a ser o teu conjunto domínio. E o segundo conjunto passa a ser o teu contradomínio. Professor, eu lembro da imagem. A imagem é o que a função gera, não vem na simbologia. Então, na simbologia, conjunto domínio e contradomínio. Lembrando que esse A e B podem ser quaisquer coisas, quaisquer conjuntos na verdade, certo? Mas o nosso grande problema está aqui, quando o enunciado não fornece essa informação. Como assim não fornece? Vem apenas a lei de formação, vem apenas a tua forma algébrica. Imagine essa função, f de x igual a 2x mais 5. O que fazer, como proceder para encontrar o domínio desta função? Quando o enunciado não fornece, o primeiro caso é, quem é o meu contradomínio? A gente tem que supor que o contradomínio pode ser qualquer coisa. Então o teu contradomínio passa a ser os reais. E quem passa a ser o teu domínio? Posso também supor que o domínio são todos reais? Não, porque existem algumas restrições para que a gente realmente possa ou não ter função. Então o que eu quero que vocês guardem, primeiro ponto é que o teu domínio ele vai ser o maior subconjunto possível dentro dos reais. De novo, qualquer coisa, volta e escuta várias e várias vezes que eu vou falar. O teu domínio é o maior subconjunto que tu pode ter dentro dos reais. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que nesta simbologia, este cara indica o teu domínio, ou seja, é o x. Então tu vai avaliar os possíveis valores de x para que a tua função exista. Para que a função exista, tu vai pensar no cálculo da expressão algébrica e verificar se esse cálculo não tem nenhum problema, não tem nenhuma restrição. Como assim? Uma ideia de se pensar é trabalhar com troca de pontos no x. Vai trocando o x por qualquer número. Troca o x por 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 5 dá 7. Tu gerou uma conta possível. Troque o x por 3. 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. E assim por diante. Troca por 0, o resultado é 5. Troca por menos 1, o resultado é 3. A pergunta que eu te faço é, será que tem algum valor que eu não consiga trocar aqui a ponto de estragar a minha conta, a ponto de não gerar um resultado real? Resposta: não existe. Ou seja, o domínio desta função passa a ser todo e qualquer valor real. Essa que é a ideia, é pensar nos valores de x. Professor, eu acho que eu entendi. Quer dizer que então toda função tem domínio real? Não! De novo, falei isso. É o maior subconjunto dentro dos valores reais. Nesse caso, como eu não achei nenhuma restrição, o domínio passa a ser o próprio conjunto dos números reais. Porém, como que a prova normalmente vai pedir para vocês? Ela normalmente vai pedir alguma situação que tenha restrição.
Existem vários casos. Lá para frente, logaritmo tem restrição, lá para frente algumas funções trigonométricas têm restrições. Nós vamos trabalhar aqui com algumas partes iniciais. Quando eu trabalhar com vocês a parte de log, daí eu vou explicar domínio de logaritmo. Quando eu falar para vocês sobre funções trigonométricas, daí eu explico. Aqui é, digamos, um geralzão das coisas que mais aparecem em prova, que são duas: frações e raízes de índice par, beleza? Vamos apagar o quadro aqui. Eu apago, vocês não escutam. Beleza, vai lá. Primeiro caso importante é quando aparece fração. Uma função onde apareça uma fração. Vamos pegar um exemplo. Olha aqui, ó. Imagine que apareça lá uma f de x igual 2x menos 5 divididos por x menos 6. O que acontece neste caso? Neste caso, nós encontramos uma fração. E qual é o problema da fração? A parte de baixo, digamos assim, nome correto, denominador. O que eu quero que vocês não esqueçam? Em uma fração, o nosso denominador não pode zerar. O nosso denominador deve ser diferente de zero. Essa é uma ideia importantíssima que eu quero que vocês guardem. Qualquer coisa, dá um print na tela agora e guarda essa informação muito, mas muito bem guardada lá no fundinho do teu coração, bom? Olha o que está escrito: denominador diferente de zero, e não um x diferente de zero, que é o que a prova normalmente tenta induzir vocês ao erro. Ah, é correto afirmar que o domínio dessa função aqui deve ter um x diferente de zero. Não é o x que não pode zerar, é o denominador, é toda essa estrutura, ou seja, o x menos 6 deve ser diferente de zero. Consequentemente, o x é diferente de 6. Logo, o teu domínio dentro dos reais, ele passa a ser o quê? Todo e qualquer valor real, com exceção do número 6. Tá aí o primeiro caso importante que eu quero que vocês guardem, a ideia da fração. Mas eu falei que eu ia trabalhar com vocês hoje dois casos. Qual que é o segundo caso? O caso das raízes. Vamos lá! Enquanto eu apago, vocês não me escutam. E a gente vai trabalhar agora com a ideia de raízes. Perfeito? Raízes, não raizer. Raízes. Mas eu quero que vocês entendam que são raízes de índice par, ou seja, uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz quinta e assim por diante. Porque quando a gente trabalha com esse tipo de situação, o que acontece? Lembre que raízes de índice par não têm valores negativos para trabalhar dentro do conjunto dos reais. Uma raiz quadrada de menos 4, eu preciso trabalhar com a ideia da unidade imaginária para extrair, ou seja, daí eu abriria para o conjunto dos números complexos e a gente vai trabalhar só com o conjunto dos números reais, perfeito? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente tentar entender. Imagine que apareça uma f de x igual a raiz quadrada de 2x menos 6. Então veja lá, uma raiz de índice par, uma raiz quadrada. Aqui não precisa aparecer, mas é como se tivesse um doisinho. Isso vale para índice par. Índice ímpar não tem nada a ver, não tem restrição, o domínio passa a ser todo e qualquer valor real. O que não pode acontecer nesse caso? Acabei de falar, qual é a restrição? Aqui dentro não pode ser negativo. Vamos anotar esta ideia. Quando eu falei aqui dentro, aquilo ali para uma raiz é o radicando, ok? Então, quando tu trabalha com raiz, o teu radicando, certo? Não pode ser o quê? Não pode ser negativo. Pode zerar? Sim, raiz quadrada de zero existe. Então, radicando tem que ser maior ou igual a zero. Tanto faz, ele pode zerar ou pode ser igual a zero. Não tem problema nenhum. Então vamos lá. O que tu vai fazer? Este carinha que está aqui deve ser maior ou igual a zero. Olha o caso.
2x menos 6 maior ou igual a zero. Aí cabe lembrar sobre as aulas de inequações. Então, inequação é uma coisa que aparece muito quando o cara trabalha com domínio de funções, porque trabalhar com raízes é bem comum e daí tu vai ter que trabalhar com a desigualdade. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer aqui? Começa a ter uma inequação do primeiro grau, a gente pode fazer lá direto. 2x maior ou igual que 6, o teu x maior ou igual que 6 por 2, o teu x passa a ser maior ou igual a 3. Então este passa a ser o domínio desta função. A restrição é não poder trabalhar com números negativos, apenas positivos ou zero. Agora, como que fica a simbologia? Vamos lá, ó. O teu domínio passa a ser x pertencente aos reais de tal maneira que o x é maior ou igual a 3. Quer escrever na outra simbologia? O teu domínio passa a ser sinalzinho de igual, então tu inclui este 3 aqui, então ele começa lá no 3, lembra que simbologia de intervalo fechado é colchete voltado para dentro e vai embora. Então, do 3 ao infinito, infinito sempre aberto. Esta passa a ser a ideia quando vão aparecer raízes, certo? Então, dois cuidados que eu quero que vocês tenham. Quando aparece fração e quando aparece raiz de índice par. O problema vai ser o quê? O problema vai ser misturar as duas coisas. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Vamos fazer uma mistura agora. Eu vou colocar tanto raiz quanto a estrutura de fração. Imagine esta função aqui. F de x igual. Vamos lá. X ao quadrado menos 5x mais 6, lá como numerador da nossa função, e x menos 5. Se fosse exatamente assim, eu vou fazer com que isto aqui de baixo seja diferente de zero. Mas não é isso que eu vou pedir para vocês. Eu vou colocar assim, ó, raiz quadrada de tudo isso. Ou seja, estou misturando aquelas duas coisas. Então vamos lá. Como que eu vou calcular o domínio desta função? Para calcular o domínio dessa função, veja que prevalece uma raiz grandona aí, tem uma raiz. Então tudo que está dentro da tua raiz tem que ser maior ou igual a zero. Consequentemente, x quadrado menos 5x mais 6, tudo isto dividido por x menos 5 deve ser maior ou igual a zero. Qualquer coisa, vai lá, olha a aula de inequações, nós já trabalhamos com inequações do tipo quociente. É esse o problema. Então eu sei a teoria. Qual que é a teoria? Ah, quando aparece raiz não pode ser negativo. Mas agora como proceder com o cálculo? Lembra lá? Vai fazer x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vai achar as raízes para estudar o sinal. E vai fazer x menos 5 igual a zero. Duas continhas separadas. Vai lá. Primeiro caso aqui, função do segundo grau, vai lá e resolve Bhaskara ou faz por soma e produto. Por soma e produto, lembra? Ó, a soma tem que dar 5 e o produto tem que dar 6. Então tu encontra duas raízes. Vou chamar aqui de x', que vai ser 2, x duas linhas, que vai ser 3. O professor tem dificuldade em fazer direto. Tem dificuldade? Entra lá no nosso Instagram, na Estrada com os Profs, manda um direct para mim, eu resolvo a conta para vocês sem problema nenhum, beleza? Qualquer coisa, sempre envia mensagem pra gente. E quem ainda não tá lá no nosso Instagram, aproveita e dá uma curtida, beleza? Encontradas as raízes, o que eu faço com elas mesmo? Eu vou jogar na reta. Então marco ponto 2, marco ponto 3. É estudo de sinal. Isto que está ali em cima deriva de uma função do segundo grau, que é uma parábola, que neste caso tem concavidade voltada para cima, porque o valor que acompanha x² é positivo. Antes do 2, como está para cima, é mais, entre o 2 e o 3 é menos, e depois do 3 passa a ser mais novamente. Belezinha? Vamos para a próxima aqui. X menos 5 igual a zero.
isolo x e x vai dar exatamente 5. Daí vai fazer o quê? Logo abaixo dessa primeira reta, vai fazer uma outra reta, demarcar agora o número encontrado, que é a nossa raiz, que deu 5, e vai construir o gráfico. Deriva de função do primeiro grau, coeficiente angular positivo, então reta crescente. Antes da raiz, negativo porque está para baixo, após a raiz, positivo porque está para cima. Inequação do tipo quociente, vou fazer uma regra de sinal. Faz uma reta auxiliar e demarca os intervalos. Então, o que acontece aqui? A gente tem alguma coisa que acontece, ó, antes do 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 5 e após o 5. Regrinha de sinal. Mais com menos dá menos, menos com menos dá mais com menos dá menos e mais com mais vai dar exatamente mais. Agora o que tu vai fazer? Agora tu vai responder a tua desigualdade. Isso que a gente fez aqui é um estudo de sinal para resolver a inequação que apareceu porque eu entendo sobre domínio de funções. Então veja a pira, veja que massa que é a matemática. Tu vai fazendo uma interligação. Não dá para estudar separado. Uma coisa vai levando a outra. Tu partiu de domínio de função, entendeu e lembrou da ideia de raiz que não pode ser negativo. Para isso teve que usar uma inequação que veio de um quociente e daí tu teve que lembrar da ideia de estudar sinal, conhecer formato de função do segundo, conhecer função do primeiro grau. Olha que pira, uma coisa vai levando a outra. Matemática é um tesão, galera. Então vamos lá. Então veja quanta coisa a gente trabalhou numa mesma aula, no mesmo tópico, numa única função. Perfeito? E ainda não terminou o exercício. Agora a gente vai fazer toda a análise e interpretação da parte simbólica. Vamos lá. O que a gente quer aqui, ó? A gente quer algo maior ou igual a zero. Então, além de zerar, tu quer as coisas positivas. Só não esqueça que tu quer algo maior ou igual a zero. Então pode zerar. Na simbologia lá da nossa reta, quando eu permito que alguma coisa seja igual, lembra de bolinha aberta ou fechada? Se é igual, eu posso zerar. Os pontos que zeram essa estrutura são os pontos 2 e 3. Então a gente vai fazer aqui, ó, bolinha fechada. Então bolinha fechada no ponto 2 e bolinha fechada no ponto 3. Por quê? Porque ele permite zerar. E o 2 e o 3 são os pontos que zeram a estrutura. Agora, eu quero algo que possa zerar. Aqui deu x igual a 5. Professor, então fazer a mesma coisa, a bolinha fechada aqui. Aí que vem o problema. Não, porque a gente acabou de ver que denominador não pode zerar. Professor, mas tu fez uma conta e falou que era igual. Este cálculo era para achar a raiz, mas dentro da interpretação, a gente sabe que nunca um denominador pode ser zero. Consequentemente, este pontinho aqui, ó, este 5, ele deve ser aberto. O 5 não pode entrar na minha resposta. Olha o detalhe, mesmo que o cara fale que tem que ser igual, tu manja de fração que não pode zerar. Veja que louco, quanta coisa estamos utilizando aqui, beleza? Bolinha aberta e fechada, agora vamos para a resposta. Além do zero, eu já tinha escrito, eu quero algo positivo. Sinalzinho de mais. Onde que eu tenho sinalzinho de mais? Entre o 2 e o 3 eu passo a ter algo positivo e após o 5 eu também tenho algo positivo. Pronto, acabei de encontrar qual é o domínio desta função aqui. Agora é só lembrar a escrita, né? O problema é que a prova não vai pedir para tu levar lápis de cor, canetinha igual eu tô aqui para ficar pintando. Tu tem que saber como que escreve. Então vamos lá. O nosso domínio, ele vai passar a ser, ó, intervalo entre 2 e 3, sempre pertencente aos reais. Então x pertence aos reais de tal modo que esse x está entre 2 e 3. Bolinha fechada, sinal de igual. Porém, não é um único intervalo, ele dá um pulo. Quando dá um pulo, vai usar sempre ou
esse x é maior do que 5, sem sinal de igual, porque a bolinha é aberta. Quer colocar na outra simbologia? O teu domínio passa a ser lá, intervalo, ó, bolinha fechada, colchete voltado para dentro do número, entre 2 e 3, ou é união, ou o teu x passa a ser maior do que 5, só maior, sem bolinha aberta. Então, quer dizer, com bolinha aberta, sem bolinha aberta é foda, né? Com bolinha aberta. Então, olha aqui, ó, do 5, colchete voltado para fora e vai embora ao infinito. Olha a pira, olha a loucura, olha quanta coisa a gente fez. Volta, revisa, é bom no vídeo que tu pode ficar assistindo quantas vezes for necessária, ou para quem não gostar, adianta tudo, né? Mas a ideia é, volta e tenta entender novamente, pausa, vai fazendo separado e repito, qualquer coisa, entra no Instagram, eu estou à disposição, qualquer horário que tu pode, se tu quiser, tu pode mandar mensagem, nem sempre eu vou responder na hora, mas manda mensagem lá, qualquer detalhe que ficou faltando, eu vou ajudar vocês, tá bom? E eu vou fazer algo diferente aqui para terminar essa aula, beleza? Vou apagar, apagado, o que eu falei que eu ia fazer? Eu ia fazer algo diferente. A gente acabou de observar o domínio de uma função que tinha uma raiz inteira. Eu vou lançar um desafio para vocês. Aqui, ó, eu quero um desafio para vocês, certo? Vamos ver se tu consegue encontrar agora o domínio desta função aqui, ó. Qual é o domínio da seguinte função? F de x igual. Lembra o que eu tinha colocado lá? X² menos 5x mais 6 e aqui embaixo dividido por x menos 5. Mesma estrutura, só que naquele modelo que a gente fez junto, eu coloquei uma raiz única. Aqui eu vou fazer assim, ó, raiz quadrada em cima e raiz quadrada embaixo. A pergunta é, o domínio desta função é exatamente o mesmo domínio que eu acabei de fazer com vocês agora há pouco? O domínio muda e se muda, qual é o domínio? Então vai lá, lançado o desafio, f de x está aqui dada para vocês. Qual passa a ser o domínio? Entra no meu Instagram lá, no Instagram no caso na Estrada com os Profs, coloca a resposta que eu vou ajudar vocês, beleza? Espero bastante direct para responder isso aí para vocês. Vamos verificar se o domínio vai ser o mesmo e se não for, qual é a tua resposta. Beleza? Falou galera, um abraço para vocês, até a próxima aula. Fechou?